E para quem nos acompanha com imagens também, a gente tem nesse momento o Nicolás Maduro a caminho do tribunal em Nova York. Tem um comboio de veículos deixando a prisão no Brooklyn, com sentido a Manhattan, onde ele deve se apresentar para um juiz, como a Cássio descreveu, a espécie de audiência de custódia, né? Ou seja, o preso é apresentado ao juiz na manhã de hoje. A expectativa é que isso fosse ocorrer até mais tarde, porque a audiência está prevista para por volta de meio-dia pelo horário de Nova York, o que dá 2 horas atrás do Brasil, 14 horas aqui do Brasil. Mas 9h21, esse comboio já começa a dispersar e ir em direção a Manhattan para essa audiência de Nicolás Maduro e da esposa dele, a Cília Flores, perante o juiz, né, Soraya? Exato. Os dois, inclusive, respondendo aí a pelo menos 4 acusações ligadas à conspiração para o narcoterrorismo, também tráfico de drogas e porte de armas. Professor Marcos Vinícius, esse julgamento pode demorar, né? Eu acredito e eu estou ansioso para ver qual vai ser a postura de Maduro e se a televisão norte-americana vai transmitir esta audiência e este momento, porque ele pode ali adotar 2 posturas. Uma, ele ser muito calmo, no sentido de sentir o peso da jurisdição norte-americana e optar por um procedimento muito mais tranquilo. Professor, eu vou só interrompê-lo rapidamente, porque nesse momento quem nos acompanha com imagens, observa imagens do Nicolás Maduro ladeado, escoltado ali por autoridades americanas e sendo conduzido a um helicóptero. A gente está num campo ali que tem um helicóptero, imagino então que ele vá de helicóptero ser levado à presença do juiz. Há pouco nós vimos também imagens de uma mulher com as mesmas vestimentas do Maduro, então imaginamos que seja a Cília Flores, também levada a esse helicóptero. Primeiro eles entraram em veículos, esse veículo andou um pouco, numa espécie de comboio, 4 ou 5 veículos, e agora os dois são conduzidos a um helicóptero. E a partir desse helicóptero é que eles deverão ser levados à presença de um juiz. Então a gente interrompeu exatamente por isso. E são autoridades da DEA, né, que é a divisão de narcóticos lá dos Estados Unidos. É uma organização que atua desde os anos 70, inclusive já atuou em conjunto com vários outros países. Caso do México, na prisão do Guzmán, caso também da Colômbia, nos tempos de Pablo Escobar, também vários integrantes da DEA atuaram em conjunto com o governo colombiano e desta vez também nessa ação contra o Maduro, esses representantes da DEA estão atuando juntamente com outras autoridades americanas. E a DEA, lembrando, é especializada na questão dos narcóticos, na questão dos traficantes de drogas. Então veja como isso é representativo para as acusações que o Nicolás Maduro irá enfrentar diante de um juiz. O helicóptero está parado, já acionando ali a possibilidade de sobrevoo, mas ainda está no chão, já que alguns integrantes dessas autoridades permanecem em solo. Mas Nicolás Maduro e a esposa Cília Flores já entraram nesse helicóptero, daqui a pouco devem decolar e aí pousam em outro ponto de Manhattan. Eles estão no Brooklyn, vão para Manhattan e aí sim serão apresentados ao juiz daqui a pouco. Mas a roupa do Nicolás Maduro, né, Soraya? É uma roupa amarela, imagino que de presidiário. O peso dessa imagem, né, desde que ele foi capturado, tivemos poucas vezes e ocasiões em que ele apareceu. Então, a primeira imagem foi a imagem divulgada pelo próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no momento em que ele é capturado, ali vestindo uma roupa quase que esportiva, né? Um moletom cinza, estava já algemado, com óculos, enfim, um protetor ali auricular. Depois, a própria chegada de Nicolás Maduro ao centro de detenção nos Estados Unidos depois da captura. E agora, sim, essa terceira imagem de Maduro a caminho do tribunal em Nova York, onde será julgado juntamente com sua esposa nessa segunda-feira, por volta das 2 horas, horário do Brasil. De Nova York será meio-dia. Nova York, meio-dia. E para quem nos acompanha com imagem, a gente vai seguir aqui com as imagens ao vivo. Nesse momento o helicóptero segue no chão, mas os dois já estão dentro da aeronave. Daqui a pouco ela deve decolar
para essa audiência. Vamos retomar então com o professor Marcos Vinícius. O senhor falava, a Soraya perguntou a respeito da demora ou não do julgamento, o senhor começou a explanar e eu o interrompi, professor. Não, eu estava dizendo para você que ele pode ter duas posturas, né? Uma subserviente diante dessa situação ou uma postura mais desafiadora. Por isso que seria importante saber se a televisão vai transmitir isto ou não. Não é? Porque aí se pode ver, obviamente, o Maduro como um líder completamente acuado e, de fato, não líder, não é? E o que seria extremamente prejudicial e que vai ser muito prejudicial com relação à opinião pública venezuelana quando eles observarem Maduro nesta situação. O próprio traje, a própria forma de Maduro ser tratado como um narcotraficante já é uma humilhação que o governo norte-americano impõe a Maduro nesse processo todo e está muito claro de que ele está sendo processado aí como um criminoso comum e não como um chefe de Estado. Então, resta saber como ele vai se comportar, justamente para verificar também o tipo de narrativa que o governo em Caracas, o governo provisório que existe em Caracas, até que Donald Trump defina efetivamente o que vai fazer, como este governo provisório vai utilizar essa imagem para manter-se no poder ou já saber que seus dias estão contados. Até a título de curiosidade, né? O fato de cobrirem os olhos e ouvidos de Maduro durante a sua captura, isso também faria parte de um protocolo? Eu acredito que tudo faz parte, como nós temos um presidente nos Estados Unidos que entende muito bem a questão de mídia, ele também é importante nesse processo toda a utilização de todas as maneiras para convencer a opinião pública nesse sentido. Mas, obviamente, que neste processo também havia pessoas no círculo interno de Maduro que são aqueles que provavelmente apontaram para os militares norte-americanos quem era especificamente o indivíduo e que necessariamente Maduro não deveria reconhecer também. Talvez seja esta uma das razões para que fosse colocado venda, porque nós sabemos que esta ação que foi feita pelos Estados Unidos contou certamente com inteligência, foi uma operação de inteligência, os próprios norte-americanos já disseram isso, e que contou ali com o apoio de vários elementos infiltrados dentro do círculo do presidente Maduro e com relação a isso foram eles que provavelmente estavam ali naquele momento e que não cabia a Maduro ser capaz de identificá-lo justamente para que não criasse uma situação pior para esses... Ele foi condenado pelos crimes de tráfico e lavagem de dinheiro e foi sentenciado a 40 anos de prisão. Noriega morreu na cadeia no Panamá.